Primeiro, a primeira maneira de você aplicar feedback sem criar ressentimento no seu colaborador é comece pelos porquês. Então, a maneira de você ver uma coisa errada, de você não estourar, não explodir, é você perguntando pelos porquê. Fulano, por quê? Você olha ele e diz, Fulano, por que aquele produto está sem preço? De repente, tem água mineral lá, está exposta lá na gôndola ou no freezer, e aí você olha, por que aquele produto está sem preço? Você começa pelo porquê. Em vez de você chegar estourando, porra, eu já falei que não pode, não quero que o produto fique sem preço. Tem gente que tem esse comportamento de chegar na explosão, né, explodindo ali. Então, por que o produto está sem preço? Não, porque a encarregada de tirar os preços hoje está de folga. Tá, mas por que a encarregada está de folga? Não, porque. Aí você começa a fechar. Mas o porquê das coisas, você vai fechando porquê, até você entender que o porquê é porque a pessoa que tirava estava de folga e que teria que ter tido outra pessoa no lugar dela para cobrir aquela lacuna e não deixar que os preços fossem retirados e entregados para o colaborador, entende? E ele não ter abastecido o produto sem preço. Muito obrigado aqui, amigo. Show de bola, muito obrigado. Enfim, a primeira estratégia é comece pelo porquê. Então, quando você pensar em brigar com o colaborador, em dar um feedback, ou cobrar alguma coisa, você começa, lembra, pô, deixa eu fazer a pergunta, o porquê, para eu apontar o erro sem ressentir o colaborador. Então, essa é a primeira maneira. Segunda maneira, faça o outro se sentir importante. A pessoa que você vai elogiar, ou, aliás, a pessoa que você vai dar o feedback, antes de você começar a dar o feedback, se você conseguir trazer pontos com que ela se ache importante. Vou dar um exemplo aqui. Você pode chegar para um gerente seu e dizer, fulano, você é o melhor gerente da minha equipe, você é o melhor colaborador. Né? Você escolhe um ponto para pontuar. Você pega um ponto que a pessoa é boa e você enaltece ela. Falando, você é a melhor isso, só que, porém, entretanto, todavia, está acontecendo. Aí você entra no feedback. Então, você pegou o ponto ali de você pegar a pessoa, levantar ela, né, levantar a moral dela, deixando ela se sentir importante, para depois você apontar o problema que você está encontrando nela, que você precisa que ela corrija. Então, esse ponto também é bastante importante para que você consiga também aplicar um feedback. Porque é aquilo que eu falo, cara, a gente está no calor da emoção. A gente está ali, às vezes, muitas das vezes, trabalhando de 7 da manhã, às 19, 20 horas, mal tendo tempo para almoçar, mal tendo tempo. Então, quando a gente vê alguma coisa errada, é natural, é normal que a gente tenha aquele pico de explosão. Então, antes de você ter aquele pico de explosão e deixar o colaborador ressentido, nervoso, chateado, ou às vezes ele não foi nem a intenção dele, você precisa ter a sua inteligência emocional controlada, respirar e ter as estratégias, usar as estratégias de aplicar o feedback da maneira certa, tá bom? Então, primeiro, comece pelos porquês. Segundo, faça o outro se sentir importante. E o terceiro, fale dos seus erros, dos seus próprios erros, antes de apontar o erro do outro, né? Isso quer dizer o quê? Isso demonstra que você tem empatia, né? Então, muitas das vezes você vai dar um feedback e você chega lá para a pessoa e diz, fulano, eu te entendo, tá? Eu já cometi o mesmo erro quando eu também estava na função, eu cometi esse erro, e hoje eu vejo que você também está cometendo esses erros. Então, não é de você se preocupar, eu preciso só que você faça por aqui, assim, tal, e direciona a pessoa. Então, você começa apontando o seu próprio erro, que você já cometeu, e aí você direciona a pessoa. É uma maneira também de aplicar feedback que dá bastante resultado, não cria ressentimento. E essa é a terceira maneira, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Quarta maneira de aplicar feedback, e hoje eu vim para ser bem curto e direto ao ponto. Faça sugestões ao invés de apontar erros. Muitas das vezes a gente chega para o colaborador e simplesmente, vou dar um exemplo aqui. O colaborador fez, dá um exemplo aqui, uma pessoa, um gerente, um supervisor, um encarregado, ou até mesmo um próprio colaborador de sua confiança. Ela fez um trabalho, te mandou uma foto, e aí você simplesmente não gostou e você fala, não gostei, por favor, não gostei, desmanche isso aí, por favor. Você vai direto ao ponto assim. Onde seria muito melhor você ser sutil e falar, olha, ficou muito bom, porém,
se você colocasse esse produto ali, dimensionasse esse, tirasse aquele detalhe que está ali, botasse mais para o lado, ficaria muito melhor. Então, ao invés de você criticar, né, ao invés de você criticar, apontar o erro que a pessoa fez ali, na sua visão está errado, você faria uma sugestão. E essa sugestão, com certeza, a pessoa ia dizer, vamos fazer, porque o dono está pedindo. E ali, em vez de você criticar ou dizer que está errado, você simplesmente sugeriu. E aí a pessoa ela ia mudar lá e ainda ia te agradecer pelo fato de você não ter menosprezado o trabalho dela, enfim, você não ter o trabalho dela e fez uma sugestão sutil ali de melhoria, que é a maneira que você quer que faça. Então, maneiras, né, de se dar feedback que parece besteira, mas se você olhar hoje, ninguém constrói nada sozinho. Né? Você que está aí do outro lado da tela assistindo esse vídeo, seja lá um colaborador comum, seja lá um dono, seja lá um gerente. A gente precisa de pessoas para trabalhar. Então, e as pessoas cometem erro. E a maneira que a gente lidar com esses erros é a inteligência que você tem que ter em lidar com esses erros e não simplesmente acabar não tendo paciência, brigando com o colaborador, deixando ele desmotivado. Da próxima vez ele vai ficar mais inseguro ainda. E toda vez que você é muito incisivo numa crítica ou num feedback, acaba que aquela pessoa ela vai se murchando, ela vai ficando com medo, ela vai ficando tensa. E toda vez que ela pensar em fazer, ela vai ter medo. E aí a insegurança começa a nascer, a ansiedade começa a florar, a pessoa já não começa mais a produzir da maneira que teria que produzir. Então, pode parecer besteira, mas se você sabe a maneira certa de conduzir os erros, os problemas que vai acontecendo, o feedback da maneira correta, você tende a ter uma equipe mais feliz, você tende a ter uma equipe mais produtiva, uma equipe mais grata pelo trabalho, enfim, aqui eu posso errar e o meu patrão, o meu gerente, o meu encarregado, ele não é aquela pessoa áspera que já chega brigando, que já chega, enfim, botando o dedo na ferida, ele entende e tal. E isso faz com que a pessoa até ouse em fazer mais, né? Porque ela sabe que se ela errar, ela não vai ser tão criticada, não vai ser tão... talvez não tenha que até que pagar o preço, né, pelo erro dela, pelo fato da empresa entender que faz parte do processo e que ela está ali para dar feedback, alinhar e fazer com que a pessoa faça melhor ainda, tá bom? Então, por isso, eu acho muito importante, algo que eu pratico nas minhas empresas. Como eu falei, eu também sou ser humano, a gente também erra bastante. Então, sempre que a gente comete um erro, a gente trata de se retratar e corrigir o nosso erro, tá bom?